programa de hoje fala sobre os rumos do desenvolvimento social e econômico do Brasil. Participam desse debate Jaqueline Quarezemin, socióloga e diretora da Opinare Pesquisa e Consultoria, Leandro Orie, economista do DIEESE, e Cláudio Salvador Idedec, economista da Unicamp. Na educação, os avanços também têm ocorrido de forma expressiva. Por exemplo, a escolaridade média da população ocupada em 2012 atingiu 8,8 anos, um aumento de 54% em relação à média registrada 10 anos antes, embora os dados sobre o analfabetismo tenham ficado estagnados ou com leve aumento do analfabetismo em algumas faixas etárias, sobretudo dos adultos. Quais os impactos desses indicadores na formação, na qualificação da mão de obra, na educação, na condição social do Brasil? A gente terminou o primeiro bloco falando dessas questões. Leandro dizia, não é possível pensar esses indicadores de maneira isolada e nem pensar a educação nela mesma, é preciso pensar de uma maneira estratégica e sinérgica com as questões da produção no Brasil. E no intervalo a conversa continuou, Jaqueline apontava essa questão da educação e do analfabetismo entre os adultos, e o Cláudio dizia, opa, temos uma questão a discutir, então vamos discutir. Jaqueline. Achei que você ia passar para o Cláudio primeiro. Pode ser, então. Não, pode eu ser. falo do analfabetismo. Okay. Eu achei importante até frisar, geralmente é um indicador que passa batido nos debates, né? Fica-se muito nos aspectos econômicos e deixa-se... O analfabetismo, ele estagnou, mais ou menos essa leitura, e a tendência é de estagnação mesmo, porque nós temos as faixas acima de 60 anos, e ainda que o Brasil tem o governo tenha tido iniciativas interessantes na área de educação de jovens e adultos, chama a EJA, ele não consegue atingir a população que hoje está no meio rural, acima de 60 anos, e em algumas áreas onde não há geração, de trabalho, então também não há necessidade de formação e as pessoas também se desinteressam por isso. E há esforços sérios com prefeituras, com pequenas regiões, para tentar melhorar esses indicadores. Eu falo dessas faixas de idade acima de 60 anos, porque nessas dificilmente vai mudar os índices de analfabetismo no país. E isso significa que, ainda que se melhore as outras, eles consolidou e vai crescer pouquinho, não é? Eu acho que tem que tentar buscar a infância, que tem uma parcela pequena, mas que está fora, não é? Os jovens de 15 a 35 anos, principalmente pela evasão escolar, que é decorrente de uma série de fatores, inclusive das condições de sala de aula e a qualificação dos professores, sim. E aí eu não estou falando de qualificação, eu estou falando também de salário. A gente está falando de qualificação, a gente está falando de vários aspectos, não é? Quer dizer, retomando um pouco o que disse o Leandro, tem que integrar todas as ações. E daí o papel, sim, do governo federal de pensar a questão estratégica de desenvolvimento. Ou seja, ampliar, sim, a produção, tentar ver formas de investimentos, ainda que num contexto de crise, não é? Tentar incluir, porque quando a gente está falando de analfabetismo, nós estamos falando de exclusão social, isso é histórico nesse país. O que se fez nas duas últimas décadas foi um esforço, sim, dos últimos governos. E se nós formos para investimento, percentuais de investimentos, educação em âmbito federal é o terceiro item, perde para Previdência e Saúde, primeiro Previdência e segundo Saúde. Nos municípios, educação é o principal percentual de investimento dos orçamentos municipais. Quer dizer, houve então investimento... Inclusive por força de lei, não é? Inclusive por força de lei, quer dizer... Uma rubrica de 25%, em alguns 25, casos... 25%. Então, tem que conjugar as políticas. Então, assim, avançamos em algumas políticas públicas, com a questão dos programas de distribuição de renda, como é o Bolsa Família, exemplo, né, que atingiu um segmento importante da população, que impactou na questão dos índices aí de riqueza, não é? Ou seja, a diminuição da pobreza extrema. Mas, então, são todos esses fatores articulados, e tem que ser pensado desse modo, porque parece que cada área está no seu nicho e a gente não está conseguindo uma ação que eleve todos os Agora, Cláudio, a situação também do perfil etário da nossa população interfere nesses dados, né? Você tem um envelhecimento maior e eu queria que você agregasse essa questão. Já acabou de ser colocado, a questão etária é importante, mas eu queria apontar uma outra questão, aproveitar essa discussão sobre educação para destacar um outro ponto.
dado que nós estamos falando da PNAD 2012, é importante esclarecer, eu acho, aspectos importantes do resultado que ela nos revelou. Que diz respeito à pobreza. Nós temos hoje no Brasil um plano, que é o Plano Brasil Sem Miséria, que tem lá um determinado objetivo. E quando nós olhamos a situação, o resultado da PNAD em termos de população em situação de extrema pobreza, o indicador mostra que a situação está estagnada. Isso é, não houve uma queda. Desde 2009, praticamente, o nível de população em extrema pobreza se encontra estagnado. Tanto é que o próprio Plano Brasil Sem Miséria está fazendo um esforço em relação a essa população em específico, que é o Brasil Carinhoso, que é um subprograma já do Brasil, do Plano Brasil Sem Miséria, com o objetivo de superar, tá certo? Melhorar as condições de vida dessa população. Isso eu acho importante olhar, porque o indicador de pobreza mostra uma certa estagnação do ponto de vista da renda, né? Que tem a ver com um certo esgotamento da transferência de renda do Bolsa Família e também com uma certa estagnação também do mercado de trabalho em termos de geração de emprego e evolução da renda para essa população. Mas quando nós analisamos, por exemplo, o indicador justamente de educação, vou pegar só um deles, poderíamos olhar outro, tem aqui mais de 20 indicadores construídos em cima da PNAD 2012 para a população do Brasil sem miséria, tá certo? Isso é da população em extrema pobreza. O analfabetismo caiu pouco, mas caiu. A defasagem escolar, que hoje é o grande problema, tá certo? Mais do que o acesso à educação e a taxa de analfabetismo entre a população pobre, o problema é a defasagem escolar. Isso é, hoje nós temos ainda 3 de cada jovem em extrema pobreza se encontra em situação de defasagem escolar, isso é, ele tem uma idade superior... 3 em cada 10? 3 em cada 10. 3 em cada 10. Isso é, ele tem uma idade que é muito superior à série que ele está cursando. Esse é o conceito de defasagem escolar, tá certo? Melhorou os indicadores de acesso ao médio, ao ensino médio completo, inclusive, tá certo? Por que eu estou destacando esse ponto? Pelo seguinte, a PNAD mostrou uma estagnação da pobreza em termos de renda, mas uma melhora da pobreza em termos de indicadores sociais. Temos o indicador de educação, o indicador de discriminação por sexo e raça, os indicadores de condições sociais de habitação, por exemplo, também mostrou uma melhora, tá certo? Por que eu estou destacando esse ponto? Porque, veja só, resgatar aquilo que eu disse no início do programa. Nós temos um desafio que está na ótica do investimento. Isso é, como já foi apontado por ti, quer dizer, eu melhorar os indicadores de saúde, de educação, tá certo? Que são indicadores relevantes. Habitação, saneamento, mas também do mercado de trabalho, eu dependo, na verdade, de uma capacidade de alavancagem dessa economia. E essa alavancagem só virá se eu tiver investimento. Mas não só investimento no setor produtivo, isso é na indústria, mas investimentos na área social. E para isso, tá certo, eu tenho que ter, o governo necessita ter muita clareza do que quer fazer com o país na segunda década. Nós estamos, na verdade, nós temos um sinal amarelo na PNAD e nós estamos num momento, eu diria, de clivagem do ponto de vista do crescimento do país, no sentido de que nós precisamos dar um salto para uma nova etapa, para um novo padrão. E esse padrão depende de investimento. E o dado da PNAD para os próximos anos está estreitamente associado à sua evolução, tá certo? A continuidade desse movimento, à nossa capacidade de darmos conta desse desafio, que não é pequeno, hein? Não, é um desafio tanto. E supõe uma tomada de decisão política, portanto, supõe escolhas e luta política para tomar e depois capacidade de fazer isso acontecer. Leandro. Eu acho que são, inclusive pegando os dados da PNAD, especificamente sobre os domicílios, o avanço dos indicadores de esgoto, por exemplo, abastecimento de água, que são infraestrutura urbana social, assim,
Até a gente comentava com o pessoal lá, que a gente fala que esse é o tipo de investimento que ele gera muito fruto, né? Só que ele não aparece, então muitas vezes as opções políticas por fazê-las, às vezes são, e nesse caso eles estão sempre progredindo, isso é muito positivo. Agora, pensando de uma forma mais ampla, queria voltar um pouco para a questão da desigualdade, eu acho que a redução da desigualdade, ela se deu muito por 2 vetores, do ponto de vista da renda mesmo, que foram tantos programas de transferência de renda, né, como a política de salário mínimo e o mercado de trabalho, pensando numa coisa só. E eu acho que, por exemplo, a coisa da transferência de renda, ela tende a começar a dar uma estagnada como vetor de diminuição, porque até já foi salientada que a abrangência, as pessoas que tinham que entrar neles, elas já entraram, né? Então, eu diria que a redução do ponto de vista da renda, ela vai dar muito mais vinculada à questão do mercado de trabalho. Então, a importância desse investimento de alavancar é porque, ao mesmo tempo que ele vai dar um salto produtivo e vai melhorar as condições do mercado de trabalho, como ele vai também dar todo um investimento social nos aspectos de educação, inserção social da pessoa, etc., para que, de forma agregada, isso possa, esse salto possa se dar de forma completa e a gente não tenha que ir fazer retrocesso, como às vezes pode acontecer. Então. Jaqueline, investimento, decisão política, avanços que precisam ser consolidados ou se não consolidados, aqueles que já estão consolidados precisam mudar de patamar de qualidade, quer dizer, a gente precisa subir mais um degrau em relação ao que conquistamos até agora. Você estava apontando que a educação é estratégica nessa questão, mas ela é estratégica em que direção? Quer dizer, o que é qualificar a educação no Brasil? Né? Se a gente conseguiu massificar, tem muita gente dentro da escola, a questão não é mais colocar as pessoas dentro da escola, mas qualificar a educação para que não haja os níveis de defasagem aos quais o Cláudio fez referência e, ao mesmo tempo, se trata apenas de ter uma boa escola ou uma escola que se coloque em diálogo com as demandas sociais, as demandas de produção do Brasil. Do que a gente está falando exatamente? Sim. Além dos modelos de escolas, quais seriam os mais interessantes, pelo menos para a peculiaridade que o Brasil tem em desenvolvimento histórico, a pergunta é sempre, da onde vai se tirar dinheiro para investir? Então, talvez o que tenha que se discutir é a questão política mesmo. Nós temos no país ainda, e teremos por um período longo, a questão da concentração do capital. E eu vou dar um exemplo muito claro. Produção agrícola, ótimo, o Brasil, né, quer dizer, está expandindo a fronteira agrícola, principalmente no centro-oeste, produção de grãos, super safra, etc. Ocorre que os produtores, e geralmente médios e grandes, eles recorrem a recursos públicos, Banco do Brasil, Caixa, BNDES. Eles ampliam, criam condições de estrutura para aumentar a sua produção, compram terra, não é? Aí, passado, vendem a soja, comercializa, etc. O Brasil mantém ali seu superávit, muitas vezes, ali, né, na balança com soja, ou enfim, com grãos. E esses produtores se reúnem em determinado momento e pedem, não pagam o que pegaram do Estado e pedem, então, anistia, ok? Pedem anistia e acabam não pagando, não é? Porque o governo e vários governos concedem, dependendo da correlação de forças políticas, acabam não concedendo. Então, quando a gente pergunta aonde tem que investir e por que as escolas têm que ser melhores, a gente tem que começar a pensar para onde que está indo o dinheiro, não é? E eu não estou aqui discutindo contra a produção, acho importantíssimo, o Brasil tem essa vocação agrícola, é importante, porém, a destinação dos recursos e as alianças que acabam determinando isso também tem que ser discutida quando você está falando em desenvolvimento, porque do contrário parece que a economia é algo que se coloca, não é? E não, ela não é. Ela é resultado das ações, das estratégias que os governos, principalmente o governo federal, acaba de algum modo estabelecendo como seu programa ou como as suas metas, não é? E é como seu projeto de governo político. E de país. Diga, Dedé. Tem um tempo, não? Terminou? Um pequeno tempo. Ou então te concedo a palavra no próximo bloco, pode ser? Então a gente vai para mais um rápido intervalo
e já voltamos.